Olá, eu sou o Lucy e hoje começamos os nossos resumos e comentários de Younger, 7ª temporada, que começou de uma maneira diferente, né? No caso, esse ano começou pelo Paramount Plus, com 4 episódios já no dia do lançamento e depois cada semana com um episódio só. E apesar de eles lançarem 4 episódios num dia só, vamos comentar um por um aqui, tá bom? Então tá bom. Como eu disse no vídeo que eu falei um pouquinho sobre o que aconteceu entre o fim da 6ª temporada e o início da 7ª, a 7ª temporada, apesar de ter sido gravada durante a pandemia, não retrata a pandemia. Então temos essa questão da narrativa. Então a gente vai ver menos espaços abertos, existem gravações em espaços abertos, mas dá pra ver que são normalmente é uma festa, que eles fecham o ambiente pra montar o protocolo lá deles e fazer as gravações. E no caso aquelas gravações que tinham espaços abertos, né, aquelas caminhadas na rua antes de chegar no trabalho, eles meio que deram uma cortada, pelo menos nesses 4 primeiros episódios, e quando fazem são ângulos bem mais fechados, pra talvez não mostrar tanto o público que possa aparecer atrás, talvez de máscara, se eles não conseguirem controlar a figuração. Mas falando da série, esse primeiro episódio da 7ª temporada começa com o final do casamento da Diana com o Enzo. E no caso a gente vê o carro saindo, eles indo direto para a lua de mel. Naquele momento ali, o Charles quer saber da Liza se ela vai aceitar ou não o pedido de casamento, né, que ele fez no final da última temporada. E ela fica meio, né, em dúvida o que vai acontecer. Ela não se sente ainda muito confiante em dizer um sim, tá mais para um não. Porque ela não acha que realmente o casamento seja a questão do relacionamento deles, né, que eles precisam dessa prova matrimonial, do papel, pra dizer, ou é só tipo que o Charles se emocionou com o casamento da Diana, resolveu querer casar de novo, sei lá, né? Mas também, cada pessoa tem seu desejo, seu sonho, então a gente tem que respeitar o desejo alheio também, né? Só que simplesmente, se ela acha que não é certo, não tem que ceder. Nesse período que a Diana tá por fora, a Lauren assume seu espaço na editora. Ela consegue cumprir muito bem essa função de substituir algumas coisas que aconteciam dentro da narrativa da Diana, tipo as jogadas dentro de reuniões, né, ou até a tentativa de usar colares grandiosos, né, e até tem uma entrevista que ela fez essas semanas atrás sobre a Lauren, e também ela comenta que ela achava engraçado a Miriam Shore falar sobre fazer exercício de pescoço antes de gravar Younger, porque ela não imaginava que os colares pesavam realmente tanto. Que ela fala que o colar pesa muito, que ela chegou a ficar com dor no pescoço num dia de gravação. Como a gente viu no final da temporada, a Kelsey ela não aceita a proposta da Queen para participar ali de um empreendimento novo e volta para Millennial para fazer parte do conselho da editora, mas ela se surpreende porque ela e o Charles têm que ir para Chicago e lá ela descobre que o conselho novo não quer aceitar o nome Millennial. Ele decide que tem que voltar o nome Empirical. Volta para o nome tradicional da editora, mas traz uma visão mais moderna do conteúdo e do serviço que eles querem oferecer. Nesse meio tempo também a Kelsey descobre que o Zane ele se demitiu da Millennial Empirical e ela fica meio sem saber, conversa com ele sobre a questão e ele disse que ela precisa seguir o caminho dela e ele o dele. Ou seja, não fica exatamente claro se eles realmente terminaram ou se vão manter algum relacionamento. Como eu disse no vídeo aquele anterior que eu falei sobre o que cada ator estava fazendo, ele não é mais personagem nem participação, ele é recorrente. Então nesse primeiro episódio ele participa como FaceTime, então não sei como é que vai ser nos próximos episódios. Porque até o 4º ele não apareceu mais. No meio de sugestões de livros e apresentações de autores, a Kelsey e a Liza decidem comprar um livro chamado Adoráveis Mulheres no Espaço, ou Little Woman in Space. No caso, o Little Woman, que também aqui no Brasil tem o nome de Mulherzinhas, é uma releitura da história com as personagens no espaço. O que dá ideia pra Lauren, pro aniversário dela de 30 anos, que ela tava meio sem ideia do que iria fazer. Então ela faz uma festa de aniversário, focando no espaço. Sobre o Josh, ele descobre o pedido de casamento do Charles para Liza e fica um pouco assim impressionado com a situação, mas não sabe ao certo o que vai acontecer porque ele não sabe se ela aceitou ou não. Mas também nesse meio tempo ele descobre que a Claire, no caso a mãe da filha dele, tá de namorado novo e ele fica um pouco balançado com a questão de tipo, meio que como se ele tivesse sido avisado da última hora da situação. Não que ela tivesse obrigação, né? Mas ele meio que se impressionou com a questão dela estar namorando. Mas é meio que uma coisa meio idiota, assim. Achei meio idiota aquela cena, porque depois passa pra cena da festa ele não se incomoda mais. Eu acho que meio que foi o susto da descoberta mesmo.
E como quem já acompanha os vídeos aqui do canal, resumos e comentários, o que a gente traz em resumos e comentários? Spoilers. Então, o spoiler desse episódio vai ser que a Liza não vai aceitar o pedido de casamento do Charles, mas ele não aceita também a ideia dela de manter o relacionamento como está, porque pra ela o casamento é só um papel. Então ela não queria se envolver com todos esses trâmites de novo, porque ela já passou por um divórcio, e o Charles também já passou por um divórcio, né? Inclusive teve a sua vida relatada em um livro. Tem essa questão que ela não aceitou por isso. Mas temos que aguardar os próximos episódios, porque teremos personagens novos chegando pra Liza se apaixonar também, ou só ficar mesmo. Faça sua inscrição, deixa seu like, o seu comentário sobre esse episódio, e a gente se vê no segundo episódio da 7ª temporada dos resumos e comentários de Younger. E é isso por hoje, tchau!